Bom dia, gente, tudo bem? A gente está aqui em mais um podcast. A gente está hoje recebendo o nosso amigo e advogado, Dr. Edirley, um cara que é especialista em direito eleitoral, está sempre envolvido aí nos processos eleitorais, sempre muito bem envolvido. É uma honra para a gente estar recebendo ele aqui. Uma pessoa notória, do bem, bem reconhecida dentro do meio político e que a gente tem um prazer de receber hoje. Prazer. Diego, satisfação toda minha, agradeço pelas suas palavras. A gente é um estudioso do direito eleitoral. A gente vive nesse mundo já há cerca de 20 anos, 16 anos dentro da justiça eleitoral e já caminho dos 3 anos aí aqui na advocacia eleitoral, e sempre a gente aprende, porque o direito eleitoral ele é muito dinâmico. Dinâmico porque você tem eleições no Brasil a cada 2 anos, você tem mudanças na composição dos tribunais que são os responsáveis para julgar os juízes a cada 2 anos e, naturalmente, legislação que muda a cada eleição. Então a gente precisa dia a dia se aperfeiçoar, buscar o conhecimento, e a gente está aqui para compartilhar um pouco do que a gente sabe com esse público seleto que acompanha esse blog, esse portal, que vai nos assistir. É isso aí, gente. A gente recebendo hoje o professor Edirley. A gente vai falar sobre alguns temas de eleições 2026. Tem muito tema que é dúvida, tem muito tema que não está claro ainda, e a gente espera ajudar todo mundo aí, principalmente aqueles que estão envolvidos na campanha e a população em geral também. Eu vou começar falando com o Dr. Edirley sobre pré-campanha. A gente está aí num processo de chegar ao momento das convenções. Eu acho que a partir do dia 25, se não me engano, a gente vai começar a ter convenções partidárias, e ele vai falar sobre esses prazos de início de convenção partidária, os prazos finais e o que pode e o que não pode, tanto agora nesse momento de pré-campanha, sobre o que pode e o que não pode também nas convenções partidárias. Vamos lá. O tempo é curto para a gente falar de muita coisa. O calendário eleitoral ele é pré-fixado pela legislação. A Lei 9.504 tem marcos temporais, e naturalmente o TSE todo ano, até março do ano da eleição, ele edita uma resolução com esse calendário. E temos uma data fixa. A próxima data é de 20 de julho a 5 de agosto, convenções partidárias. O que é a convenção? É o momento em que os partidos irão escolher quem serão os seus candidatos. E na convenção, Diego, é importante dizer que ainda não é um momento de campanha. A convenção se destina àqueles pré-candidatos convencerem aquelas pessoas que têm direito a voto no partido de escolherem esses pré-candidatos como candidato oficial do partido. Isso é uma dúvida recorrente, se é possível fazer campanha na convenção. A resposta é: existe a possibilidade de você, pré-candidato, fazer campanha para aqueles que têm poder de voto na convenção. Você não pode fazer um ato de campanha publicado em rede social, na internet e aberta ao público em geral, porque o público em geral ainda não vota nas convenções. A convenção é para quem? Para o dirigente partidário. Quem são os dirigentes? Presidente, tesoureiro, todos aqueles que integram o colegiado do partido se convencerem de que você é o mais apto para ser candidato pelo partido. Então, em síntese, você pode fazer convenção direcionada àquelas pessoas que têm direito a voto na convenção partidária. Muito bom. Doutor, o que pode o número partidário ser usado em camisa, boné, bandeira durante a convenção? Número do partido? Vamos lá. É permitido eu veicular sem problema algum, até porque a convenção ela tem caráter restrito ali para aqueles que estão ali, que estarão presentes nesse ato solene do partido. Mas ali você ainda não tem números de candidatos efetivamente. Nós sabemos se o candidato a governador, presidente e prefeito, ele tem o número dele coincide com o da agremiação. Então, se o partido tem um número lá 99, esse 99 vai ser o número de urna do candidato majoritário. O candidato a deputado federal, eles são 4 dígitos, os 2 primeiros dígitos do partido e 2 aleatórios. E o estadual são os 2 primeiros dígitos do partido e mais 3 aleatórios.
Eu posso veicular, já fazer divulgação desse número? Não, até porque você ainda não foi escolhido em convenção. Eu posso veicular o número do partido dentro do ato convencional? Sim. Inclusive, a norma permite que na convenção faça faixas ao redor, na circunvizinhança do local onde vai ser realizado o evento. Importante dizer que, inclusive, convenção partidária é um dos poucos casos, quase que exclusivo caso, que você pode utilizar prédios públicos para fazer atos de campanha, de pré-campanha, porque a norma proíbe que você se valha da administração pública, de órgãos, de agentes públicos para fins eleitorais, mas a convenção partidária você pode fazê-la, e costumeiramente isso acontece no plenário das casas legislativas, em auditórios de escolas públicas, sem problema nenhum. Mas lembrando, toda a campanha tem que ser direcionada para convencer aqueles que têm poder de voto na convenção. É isso aí, gente. Até porque, como o doutor falou para a gente, na convenção, a única coisa que a gente tem definida já na convenção, antes do fim dela, é o número do partido. Então, o número do partido, ele pode ser utilizado. O número do partido normalmente é usado pelo majoritário. Então, mas ele não deixa de ser o número do partido, né? Então, o número do partido pode ser usado. Mas o número do candidato, por exemplo, o candidato a Senado, o candidato a deputado federal, o deputado estadual, que são os pleitos desse ano, eles não podem ser utilizados até porque eles não existem ainda. São números que serão colocados para aprovação na convenção e, após aprovados, após a ata fechada, serão encaminhados pelo diretório do partido, com aceitação da executiva, para registro. E só após registrado, esses números de fato são ligados àqueles candidatos. Então, o único número que pode ser utilizado em campanha é o número do partido. Normalmente se usam materiais de candidatos proporcionais, como foto, nome, dizendo pré-candidato, convencionais, tudo, mas assim, não existe essa questão de o cara ter o número ser divulgado na convenção, porque ele não tem direito ao uso desse número ainda, tá? E aproveitando para a gente fechar essa questão da propaganda intrapartidária, porque essa propaganda intrapartidária, eu sei que hoje você tem um evento que acontece, é feito registro fotográfico, meio de vídeo divulgado em outras redes, muito cuidado. Se você, porventura, faz uma camisa, algo do tipo, com o número do partido e vincula o seu nome ali e divulga esse ato antes do dia 16, você tem que ter uma cautela muito grande para isso não configurar propaganda antecipada, se você veicula nas suas redes sociais. Porque qual é a razão de ser da norma? É muito simples. É fazer com que você não pode queimar a largada de incutir na mente do eleitor de que você é um candidato e tem aquele número antes do dia 16. Você não pode fazer isso. Agora, divulgar isso dentro do ato, no espaço físico onde está sendo realizada a convenção, não vejo problema, porque o seu objetivo é convencer, demonstrar volume e de que você tem habilidade suficiente para ser candidato por aquele partido onde está acontecendo a convenção. E sobre os prazos de CNPJ das campanhas da coligação e de registro de candidatura junto ao TRE, pós-convenção. Isso é muito importante. Hoje nós estamos num período, e aí foi inaugurado um pouco recente, né, nas últimas eleições, no período mais curto de campanha. E naturalmente, você, para receber recursos, para você rodar material, você precisa ter toda a sua parte formal já documentada, com o número do CNPJ, com conta bancária aberta. Então é importante, inclusive, que as convenções partidárias aconteçam o quanto antes, porque você consegue somente startar todo esse registro formal perante a Justiça Eleitoral, perante a Receita Federal e os correspondentes bancários, instituições financeiras, quando? A partir do momento em que você é escolhido em convenção. Sim. E os prazos não é tudo automático. Documentação estando ok, aí vai uma dica importante, você pré-candidato, organiza a sua documentação, esteja tudo pronto, certinho, no momento da convenção, porque no dia seguinte à convenção é enviada a ata da convenção. E naturalmente já é possível encaminhar por meio do Candex, que é o Sistema de Registro de Candidatura Módulo Externo, toda a tua informação como candidato, por meio do RRC, Registro de Requerimento de Registro de Candidatura, e o DRAP, que é o Documento de Regularidade Partidária, Demonstrativo de Regularidade Partidária. São os dois documentos importantes que eles startam essa informação perante a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral recebe, em seguida ela dá o comando para a Receita Federal,
que tem um prazo mínimo de 24 horas para liberar o CNPJ, estando tudo ok a tua documentação. Ato contínuo, você tem que pedir a abertura de conta bancária e os bancos têm até 3 dias. Então, se a gente parar para analisar, Diego, do ato convencional até efetivamente você estando apto para rodar o material com CNPJ e conta bancária, isso vai mais ou menos 10 dias. E aí, se você deixa para fazer, por exemplo, tudo isso no último limite do pedido da convenção no dia 5 de agosto, você vai praticamente entrar o período de campanha, que é dia 16 de agosto, já ali, de repente, tiver alguma intercorrência sem a formalização devida, por exemplo, para você receber recursos do fundo partidário. E recursos do fundo, a gente já entra nesse ponto, e do FEF, o famoso fundão, eles somente serão repassados na conta específica de campanha. Tem uma conta específica. Todo candidato, e aí... Criada só para esse momento. Eu vou informar, ele tem que ter pelo menos 4 contas. Eu não vou participar da campanha, não vou gastar nenhum dinheiro. Eu tenho que abrir conta bancária? Tem. As contas são, você tem que ter a conta doações de campanha, outros recursos, né? E aí você tem a conta do famoso Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Se você é mulher, você tem a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha normal e Fundo Especial de Financiamento de Campanha da mulher. Então, todo candidato, em síntese, ele tem que ter contas bancárias específicas abertas para receber recursos públicos. Se eu não vou receber, ainda assim você tem que abrir conta, deixando zerada essas contas. É isso, gente. Assim, você que é candidato, você é obrigado a abrir essas contas, tá? Você é obrigado a ter contador, a ter jurídico, você é obrigado a prestar conta, mesmo que você não receba nenhum recurso, você é obrigado a prestar conta da sua campanha, de qualquer material impresso seu, de qualquer tiragem, de qualquer ato de campanha seu, tem que estar prestado conta, porque senão futuramente você vai ter problemas jurídicos com relação ao seu nome, à sua vida, e isso acontece muito, gente. Isso aí é normal toda eleição acontecer esse tipo de coisa, então a gente sempre orienta, né, doutor, que todo mundo tenha uma cautela muito grande com isso e sempre procure saber, mesmo depois das contas prestadas, como está o andamento disso, porque isso gera um problema sem fim. Não é um e nem dois. Eu recebo vários pessoas que foram candidatas nas eleições e a maioria não foram eleitos, a maioria não foi eleito, preocupada e querendo resolver problema de prestação de contas. Suas contas, se você tiver movimentação financeira ou estimável em dinheiro, o que é o estimável em dinheiro? É aquele veículo que você vai colocar na campanha, é uma doação que você recebeu que não é espécie, é bens estimável em dinheiro, tem que estar na sua declaração, na sua prestação de contas. Ah, eu não fui eleito, eu desisti da campanha, ainda assim eu devo prestar conta? Deve. Se você abriu conta, se você iniciou uma campanha, você deve prestar contas. Não fui eleito, não movimentei nada, deve prestar contas. E qual é o maior prejuízo, Diego, que nós temos para não prestar contas? É um prejuízo irreversível. Você fica sem quitação eleitoral. Significa o quê? Você fica proibido de ser candidato pelo período em que você, pelo período do mandato em que você concorreu. Então, se eu vou ser candidato nas eleições de 2026, não prestei conta nas eleições de 2026, minhas contas foram julgadas não prestadas. Eu não poderei ser candidato durante o período 2027, 28, 29. Só depois, no pleito de 2030, que eu poderei ser candidato. Então, é um prejuízo monstruoso para quem deixa de prestar contas. E como o Diego disse agora há pouco, você precisa ter um contador com expertise eleitoral. Eu não estou aqui demovendo a atividade do profissional contábil, mas a contadoria eleitoral ela tem princípios, regras específicas. Ah, Edirley, eu tenho um contador meu que faz as minhas coisas da empresa. Perfeito, ele tem uma expertise das regras gerais de contabilidade, mas a contabilidade eleitoral ela é diferente. Ela tem normas específicas na Justiça Eleitoral. A começar pela Lei 9.504, aí você tem uma resolução do TSE, a Resolução 23.607, que dispõe especificamente de regras. Aí também tem que saber um pouco da resolução de partido político de prestação de conta, que é 23.604. Sem falar que ele tem que conhecer normas específicas da Receita de Contas Eleitorais. Então, ele tem que ter expertise Candex. eleitoral. E aí ele tem que conhecer regras do Candex, de como movimenta, como lança o sistema de prestação de contas, que é o SPCE. Tem que saber sobre o sistema de prestação de contas anual, que é o SPCA. Então, é um conhecimento muito específico. Procura um contador com conhecimento, com expertise eleitoral. Da mesma sorte
forte que o jurídico. O advogado eleitoral ele precisa estar antenado, tem que ter conhecimento técnico específico na área para te auxiliar nesses problemas, nessas orientações prévias e durante o processo eleitoral específico de campanha para solucionar e trazer resposta suficiente para você não ter prejuízo jurídico lá na frente. Muito bom, gente. Agora a gente vai falar de um tema que o doutor conhece muito bem e é o mestre dessa área, né? Que é o quociente eleitoral e quociente partidário. A gente estava até falando há pouco que muita gente fala coeficiente e o certo é quociente, né, doutor? Vamos lá, esse é um mecanismo que é utilizado e aí a gente tem historicamente, né, um momento da gente falar de onde surgiu essa matemática para determinar as cadeiras nos parlamentos. Isso surgiu lá do Thomas Jefferson, foi ex-presidente dos Estados Unidos, ele que criou essa matemática junto também com outro, foram dois estudiosos que desenvolveram esse método matemático, que me lembro só do Thomas Jefferson, e o outro me fugiu a memória, mas enfim, síntese, como é que funciona essa matemática? Ela não é por acaso, é para garantir a representatividade proporcional dos estratos da sociedade. Por que não é eleito quem tem mais voto? Porque se fosse eleito quem tem mais voto, só os barões, os ricos, as pessoas de posse seriam eleitos, porque ela ia investir recurso suficiente para ela se eleger e dizer assim, eu preciso cuidar da minha campanha. E a ideia não é essa. A representatividade proporcional que ela é estabelecida por meio do cálculo do quociente eleitoral, quociente partidário, ela objetiva garantir a representatividade das minorias. Como é que funciona na prática? Eu fiz esse introito porque muita gente pergunta de onde surgiu. E ele surgiu exatamente com essa finalidade, garantir a representação das minorias, daqueles grupos pequenos. A matemática, depois de 2021, que nós tivemos uma alteração legislativa, ela funciona da seguinte maneira. Isso para quem? Para deputado federal, deputado estadual e vereador. Como a eleição de 2026 nós temos deputado federal e estadual, vai funcionar da seguinte maneira. São 3 fases no cálculo. Primeiro, o cálculo que é feito é os votos válidos. O que são votos válidos? São os votos dados no candidato ou na legenda. E você clica em confirma. Voto branco e nulo, eles não servem para nada, eles vão para a lata do lixo. O que diferencia branco e nulo? Branco, você clica na tecla branca. Nulo é você digita o número inexistente e dá um enter. Eles vão para a lata do lixo. Para fins eleitorais é voto válido. Vou dar um exemplo muito prático. No eleição nós tivemos 80 mil votos válidos para o cargo de deputado federal. Nós temos hoje em Rondônia, por exemplo, 8 cadeiras. Se é 80 mil votos válidos, eu divido 80 mil por 8. Esse 80 mil por 8 é o que representa o quociente eleitoral. Então, o quociente eleitoral, nesse exemplo que eu trouxe de votos válidos, 80 mil dividido por 8, ele é 10 mil. Né? Então, você tem 80 por 8, dá 10 mil. 10 mil é o valor de uma cadeira para você ser eleito deputado federal, nesse exemplo. Então, a soma de votos dos candidatos de um partido é que vai determinar se ele vai alcançar essa cadeira ou não. E como é que funciona? Esse é o quociente partidário. Qual quociente partidário vai determinar a quantidade de cadeiras que aquele partido ele vai ter direito? Nesse exemplo aqui, se o partido X tirou 20 mil votos, quantas cadeiras ele tem direito? 2. Se o partido Y tirou 25 mil votos, ele vai ter quantas cadeiras? 2. Esse é o primeiro cálculo. A primeira fase é essa, determina quem conseguiu o número do quociente eleitoral. A cada número de quociente eleitoral equivale à conquista de uma vaga. E dentro do partido, quem é que vai ocupar essa vaga? O candidato mais eleito. O candidato mais votado vai ter direito a essa vaga. Então, se eu tenho 9 candidatos concorrendo naquele partido, ele tem direito a 2 vagas naquele partido, os 2 candidatos mais votados irão ocupar aquelas 2 vagas. Feito esse cálculo em todos os partidos, nós passamos para uma segunda fase, que é o cálculo das sobras partidárias. Como é que funciona o cálculo das sobras partidárias? Eu pego o número de votos válidos do partido, eu divido pelo número de vagas que ele conquistou na primeira fase, mais 1. Aí eu vou ter a média ali, um valor X. Então, vou dar um exemplo clássico. Um partido conseguiu 25 mil votos válidos. Ele teve direito, nesse exemplo, a 2 vagas. Então, eu vou pegar 25 mil dividido por 2 mais 1. Eu vou dividir 25 mil por 3. Então, eu divido 25 mil por 3,
que vai dar mais ou menos 8, alguma coisinha. Essa é a média daquele partido. Eu faço isso com todos os partidos, e aí o partido que tiver a maior média tem direito àquela vaga. Feito esse cálculo, é importante dizer que na primeira fase, para você ter direito àquelas 2 vagas, o candidato ele precisa ter pelo menos 10% daquele quociente eleitoral. O quociente eleitoral, lembra que foi 10 mil? Então, para ele ocupar os 2 mais votados daquele partido, para ele ocupar aquela vaga, ele precisa ter 1.000 votos, que é 10% de 10 mil. Já nessa segunda fase do cálculo das médias, dobra o desempenho individual do candidato. Não é mais 10% dos 10 mil, é 20%, ou seja, ele vai ter que ter 2.000 votos, porque 20% sobre 10 é 2.000 votos. Então, o partido teve a maior média, ok, eu verifico se dentro deles, dentro dos candidatos ali, quem é que tem 20% dos votos válidos, melhor, 20% do quociente eleitoral. Se ele tiver 20%, ele está eleito, ele vai ocupar aquela vaga. Feita essa passagem aí, se eu verifico depois que não tem mais nenhum, sobra vagas ainda para ocupar, vamos supor, fiz o cálculo, sobrou uma vaga para ocupar, não tem mais nenhum candidato com 20% dentre aqueles ali que estão disputando. O que eu faço? Eu passo para a terceira fase, eleito eleito o candidato daquele partido que tiver a maior média, independentemente de ele ter o desempenho individual ou não. Faltou só um detalhe, que na segunda fase participam somente os partidos que alcançaram 80% do quociente eleitoral. Então, olha só, repaginando, eu sei que o cálculo é um pouco complexo. Na primeira fase, participam somente os partidos que tiraram 100% do quociente. E o cara tem que ter o desempenho individual de 10% para levar a vaga. Na segunda fase, os partidos tiveram 80% do quociente. Ou seja, se eu tenho um partido naquele exemplo em que eu dei, que ele tirou 9.000 votos, o quociente eleitoral não é 10 mil que a gente calculou? Então, na segunda fase, na primeira fase ele não entra, porque ele não alcançou 10 mil. Já na segunda fase ele entra, porque 80% de 10 mil é 8 mil, e ele tirou 9.000 votos. Então, na segunda fase participam todos os partidos que conseguiram 80% do quociente eleitoral. E se o partido tiver a maior média, ele tem que ter candidato na segunda fase com 20% do quociente eleitoral. Feito isso, sobrou vaga, não tem mais nenhum candidato com 20%. Facear a distribuição da vaga na última fase para o partido que tiver a maior média, independentemente se ele tiver alcançado desempenho individual de 10% ou 20%. Eu sei que o cálculo é complexo, mas em síntese é isso. São 3 fases. Primeira, você tem que ter o número do quociente eleitoral de desempenho de 10% do candidato. Na segunda fase, você tem que participar todos os partidos com 80% do quociente e tem que ter o desempenho individual de 20%. Na terceira fase, participam todos os partidos, independentemente do percentual que tenha alcançado. É isso aí, gente. Então, assim, você que é candidato, é muito importante saber isso, porque existe sempre a dúvida principalmente daquela pessoa que é candidatura pela primeira vez. Ah, eu sou candidato, eu estou sendo usado de escada, eu não tenho chance. Você tem chance, você precisa fazer 10% do quociente, você fazendo 20%, suas chances já aumentam bastante. Você participa da rodada, você participa do jogo, sempre busque o seu eleitorado, a sua base, para sobressair na sua legenda. E sempre lembre de uma coisa, você que é candidato, você que quer investir na vida pública, na vida política eleitoral. Pós-campanha, você não é mais a mesma pessoa. Você candidato, você foi candidato agora, não se elegeu, você existe no mundo político, você tem um extrato de urna que te muda, te molda. Quando as pessoas vão conversar com você, não é mais a pessoa que nunca foi candidato. Você passa a ser uma pessoa que foi candidato, que tem sua base eleitoral, que tem o respeito das pessoas, que não caminha mais sozinho. Desse momento em diante, você não é mais o candidato sozinho que nunca foi candidato. Você se tornou alguém e tem uma legião de pessoas que te acompanham por onde você for. Então, não desista, não desanime, não pense que tudo vai dar errado. Pense que, na pior das hipóteses, você é uma pessoa que está registrada como uma pessoa que é uma base eleitoral, que é uma base política importante para o cenário.
Diego, só um último detalhe interessante sobre esses cálculos. Olha como é política, como essa matemática, ela é um jogo de xadrez e tudo pode acontecer. Vamos supor, você não foi eleito, o candidato do teu partido que foi eleito, ele alcançou lá, ele foi recordista de votos, era o único que tinha 20% do quociente eleitoral. Você não foi eleito e você alcançou, inclusive, muito abaixo de 10% do quociente eleitoral. Um exemplo, vamos pegar o nosso exemplo anterior, onde você tem um quociente eleitoral em 10 mil, né? Você, a pessoa que foi eleita do teu partido, ela alcançou, vamos supor lá, 5 mil votos. E você alcançou míseros, vou utilizar essa expressão, 500 votos. Você é o primeiro suplente daquela pessoa. Ele está eleito, ocupando a cadeira. Ele foi eleito com 5 mil, você é suplente dele e vamos supor, por força do destino, ele venha a morrer. Se ele venha a morrer, se ele morrer, você vai ocupar essa vaga com seus 300 votos, porque a norma não exige para o suplente que ele tenha desempenho individual. Sim. Olha só que disparidade. Então, por isso que eu falo, é um jogo de xadrez a eleição. Esse cálculo matemático inicial, apesar de complexo, ele não impossibilita de que pessoas que tiraram poucos votos, em pouca expressividade, venham a ter um protagonismo político lá na frente. Como você disse agora há pouco, aquele que tem voto, que tem um extrato da urna, ele tem valor no mercado político eleitoral. E assim, participar das eleições, aí eu gosto sempre de trazer essa informação, é importante porque você coloca, você entende como funciona o jogo político, você tem a temperatura de simpatia do teu eleitorado, da população, e você está envolvido com aquelas questões de maior interesse que trazem protagonismo para aqueles que são atores do processo político eleitoral no Brasil. Muito bom, gente. Agora a gente vai falar sobre um tema que é um tema que está sendo muito falado, que está sendo muito tratado, principalmente pela justiça eleitoral, que são as redes sociais, tá? Principalmente a Meta. A gente enquanto agente público, enquanto advogado, enquanto justiça eleitoral e até mesmo os candidatos têm bastante dúvida do que pode, do que não pode. A Justiça Eleitoral e a Meta estão travando uma guerra muito grande, porque a rede social hoje ela perdeu um pouco o controle, tá? Existem muitas páginas, muitos sites, existe um descontrole total pela Meta para identificação de conteúdo, para identificação de propriedade de conteúdo. Quando você tem uma empresa que faz o material, quando você tem uma empresa jornalística que faz o conteúdo, você tem como dar uma responsabilização para isso, porque você consegue localizar o proprietário, ele responde por isso, mas esse universo criado pela Meta e que começou a virar um descontrole eleitoral, ele é uma coisa que preocupa muito para essas eleições. E a Justiça Eleitoral ela está bem atenta, ela tem criado muitas regras para a Meta está tentando, mas a gente acha ainda que precisa melhorar. E é uma coisa que vai ser muito debatida até o final da campanha, vão ter muitas fake news, como é dito, né? E muita manipulação de informação, e é algo que se tem que ter muito cuidado com tudo que a gente lê, com tudo que a gente vê, tentar ver se realmente a informação procede antes de fazer qualquer julgamento. E aí a gente está aqui com o nosso advogado especialista no eleitoral, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de redes sociais. Esse é o grande desafio da Justiça Eleitoral que vem enfrentando, pelo menos nas últimas 2 eleições, essa avassaladora participação ativa das campanhas no mundo digital. A Justiça Eleitoral tem estabelecido regulamentações, o Congresso tem estabelecido normas, a Justiça Eleitoral, por meio de resoluções, tem adaptado essas normas, trazido para um contexto mais pragmático, mas sempre temos novidade. Deepfake, que ou seja, divulgação daqueles fatos inverídicos, utilizando vídeos, imagens, né? É algo muito, muito comum e muitas das vezes. IA, foi uma inteligência artificial que estourou nos últimos 2 anos. Então, assim, isso tem sido uma preocupação e a gente vai enfrentar agora.
O que acontece? A criação de publicação de fatos inverídicos já existe forma de você coibir. A legislação eleitoral ela determina que se a pessoa que em tese ali divulgou um site, um portal, divulgou aquela informação falsa e não tem como identificar aquele administrador, é possível você comunicar à própria Meta, a empresa responsável para gerenciar todo esse ecossistema de mídias, você tem como notificar, ele tem que retirar do ar aquela informação no prazo prazo médio de 24 horas. Então existe esse mecanismo, isso é muito bom. Então vamos supor, o site X publicou em verdade. Notifiquei o site X, ele não trouxe resposta. Notifica a Meta, ela tem que derrubar. Isso tem funcionado muito bem. Essa comunicação entre a Justiça Eleitoral e a Meta tem sido muito efetivo. Então assim, se você tem uma página, se você tem um site, lembre-se bem, a internet não é terra de ninguém, não é terra sem lei. Então, muito atento, porque existem pesadas multas e você também pode responder por um crime de divulgação de informações inverídicas. E não é só um ilícito civil eleitoral, mas também um ilícito criminoso. E as multas são pesadas. Não é multa de 1.000, 2.000, não. Tem multa que pode chegar a mais de 30 mil reais. Então, existem mecanismos legais, muita coisa nova nesse formato de coibir a divulgação de inverdades. Nós vamos ter essa experiência na eleição de 2026, nós temos o aumento das multas e assim, claro que não existe um controle efetivo de tudo que acontece. Por exemplo, deepfake é o que muito rola. Tem como mecanismo de eu saber se é deepfake ou não? Muitas das vezes não, mas eles criaram um mecanismo que eu achei muito bom agora. Se porventura você divulgou um fato, uma foto, um vídeo e aquela pessoa que é atingida diz, olha, isso é uma inverdade, quem tem que provar que aquele vídeo é verdadeiro é quem divulgou, ou seja, é uma inversão do ônus da prova. Então, sim, eu divulguei um vídeo, criei por meio de um vídeo de um candidato comprando voto, onde aparece ele comprando voto. Eu recebo uma denúncia, uma representação para retirar esse vídeo. Quem tem que comprovar que aquele vídeo é verdadeiro ou falso é você que divulgou e não o candidato que está sendo. Eu achei muito bom porque isso possibilita a inversão do ônus da prova. Sim. E isso foi inclusive uma proposta na resolução feita por um grande colega estudioso e professor, Alexandre Brasílio. Ele que fez essa proposta junto com outras pessoas também e colocaram na resolução do TSE. Então fique atento, divulgou notícias falsas, deepfake, criou vídeo por meio de IA, não pense que você vai estar livre de qualquer punição. Você tem que comprovar que aquele vídeo é verdadeiro. Se você não comprovar, você pode responder perante a Justiça Eleitoral pelo ilícito civil, pagando multa e ainda corre o risco de responder por um crime. Muito bom, gente. A gente está aqui com o professor Edirlei, professor, advogado eleitoral também. É um prazer recebê-lo. A gente vai falar em outros episódios aí, a gente vai gravar novos podcasts. A pré-campanha está acontecendo, daqui a pouco vamos ter convenções e daqui a pouco vamos ter campanha de verdade. A gente vai falar sobre questões de campanha em outros episódios. E aí a gente vai convidar ele para estar com a gente mais na frente falando sobre campanha, tá? Queria agradecer e pedir pro nosso doutor Edirlei agradecer a todos vocês aí e falar uma fala final pra gente aí. Diego, né, a gente agradece a esse portal, Capital Rondônia, importante para a gente estar compartilhando da legislação, do conhecimento do mundo político eleitoral. Como o tempo é muito curto, muita informação para se falar. A legislação eleitoral, para quem nos assiste, ela é ramificada. Nós temos praticamente no eixo principal 7 normas. Dessas 7 normas criadas pelo Congresso Nacional, que passam por reforma, por alterações praticamente a cada 2 anos, você tem aí praticamente 20 resoluções do TSE que são reorganizadas a cada ano. Fora isso, você tem julgados dos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil, bem como do TSE. Então é muita informação que dinamiza o mundo político eleitoral. E a gente tenta a cada 2 anos trazer essa informação de maneira mais certa, mais objetiva, mais direta para a população, para justamente facilitar o seu conhecimento como eleitor, como candidato, como dirigente partidário. Agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição para contribuir com a nossa sociedade. Abraço, obrigado. Valeu, doutor. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Valeu.